Jeremias 18, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, é uma palavra que acredito que toda a igreja conhece essa palavra. Uma palavra muito conhecida. O vaso na mão do oleiro. Deus faz um vaso. Deus faz um vaso novo com quem está quebrado. Deus faz um vaso novo com quem está quebrado. Não sei se você já ouviu um ditado que diz que o lixo de uns é o tesouro de outros. Eu estava assistindo uma reportagem, umas 2, 3 semanas atrás, e nessa reportagem, uma equipe se juntou num terreno baldio, cheio de sujeira, cheio de entulho, todo bagunçado. E eles limparam aquele terreno, carpiram o terreno, pegaram pneus velhos, pintaram, fizeram proteção para colocar plantas dentro daquele pneu, pegaram garrafas PET e fizeram um cercadinho, e ficou lindo aquele jardim. Um lugar que era um lugar abandonado, desprezado, que estava lá só acumulando lixo. Uma equipe foi lá e restaurou aquele lugar, e fez daquele lugar abandonado um lindo jardim. Eu, irmãos, quando alguma coisa estraga, ou quando alguma coisa quebra, eu jogo no lixo. Mas tem gente que tem dó, né, irmãos? Quebra, aí cola com durex, põe super cola, fica aquela beleza, né, irmãos? Fica maravilhoso o negócio, porque a pessoa tem dó de jogar fora. Mas o maravilhoso é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não faz remendo. O nosso Deus, ele pega o vaso que se quebrou e faz um vaso novo. Ele pega aquele vaso que estava quebrado e faz um vaso novo. Porque o nosso Deus não faz remendo. O nosso Deus não cola com super bonder. O nosso Deus, ele refaz. E ele refaz um vaso novo. Diz aí o texto, no versículo 4 que nós lemos: e como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Mas aqui é o segredo. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Ele pegou aquele vaso, aquele barro que estava sendo moldado num barro, o vaso começou a quebrar na mão do oleiro, e ele fez daquele barro um novo vaso. Mas segundo a vontade dele. O vaso se estragou, o vaso quebrou, mas ele tornou a fazer um vaso, porque o nosso Deus, ele não descarta. O nosso Deus
não joga fora. Ele refaz um vaso novo. Ele refaz um vaso, porque ele não desperdiça o barro. Ele não abandona a obra. Ele recomeça a fazer do barro um vaso segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Porque o barro, irmãos, o barro não manda no oleiro. É o oleiro que manda no barro. É o oleiro, irmãos, que manda. Porque muitas vezes a gente fica discutindo. Deus quer fazer da gente um vaso, mas a gente quer ser uma jarra. E a gente fica relutando. Ah, Senhor, faz de mim mais bonito que o Brad Pitt. Tô quase lá, né, irmão? Tô chegando perto já. Tô no molde. Tô sendo aperfeiçoado. Não, Senhor, eu quero ser mais rico que o Elon Musk. É para a tua glória, Senhor. Senhor, eu quero ser o pastor de uma mega igreja. Mas qual a finalidade? Qual é o propósito? Só para a gente entender, irmãos. Às vezes a gente quer ser alguma coisa que não é o que Deus quer que nós sejamos. Nós, primeiramente, precisamos entender qual é o projeto que Deus tem para mim e para a tua vida. Qual é o projeto que Deus tem para nós? Porque às vezes nós estamos sendo moldados por Deus, mas a gente tem resistência, a gente tem teimosia, e Deus quer fazer da gente de um jeito e a gente quer ser de outro. Mas Deus sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Deus sabe, irmãos, os processos. Eu sei, irmãos, já aprendi. Deus sabe, irmãos, como trabalha na minha e como trabalha na tua vida. Deus permite algumas situações acontecerem para Ele não nos perder, para Ele moldar cada dia, porque nós somos barro na mão do oleiro. Por isso que vai dizer a palavra do Senhor: quem é o barro para contender contra o oleiro? Quem somos nós, irmãos? É Ele que faz de nós, de acordo com a vontade dEle, e não a nossa. Isaías 45, versículo 9, diz assim: um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? E nem diz: você não sabe trabalhar. Quem é o barro, irmãos? Para dizer para o oleiro que ele não sabe trabalhar, porque nós não estamos de acordo com a vontade dele. Que nós queremos ser de um jeito, mas a vontade dele para mim e para a tua vida é outro jeito. Nós precisamos nos entregar nesta noite, na mão do oleiro, para que ele possa fazer de nós vasos para o louvor e para a glória do nome dele. Irmão, se tem alguém que aprendeu que Deus está no controle, foi Jeremias. Porque Jeremias, irmãos, entendeu, ele aprendeu que Deus escolhe e levanta quem Ele quer. Porque Jeremias vai dizer que quando Deus vai chamar ele, versículo 5 do capítulo 1, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Jeremias respondeu: ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, lhe disse: não digas que é muito jovem. A todo a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Nós falamos semana passada que Jeremias, ele era de uma linhagem sacerdotal. O seu pai, Uquias, era sacerdote, e logo ele seria sacerdote. O sacerdote, irmãos, ouvia o povo e falava com Deus. Mas Deus chamou Jeremias para ser profeta. O profeta ouvia a Deus e falava com o povo.
Então o sacerdote ouvia o povo e falava com Deus. O profeta ouvia Deus e trazia a resposta para o povo. E ele estava bem. Você é um sacerdote, vou cuidar da casa do Senhor, das coisas do Senhor. Mas Deus chamou ele para ser profeta. E pregar e profetizar o que Deus manda, às vezes é difícil. Porque quando a gente vai lá profetizar, Deus vai dar vitória. Deus é na tua vida. A chave está na tua mão. A porta vai se abrir. Mas e quando Deus manda a palavra dura? Conserta vaso. Desce vaso. Aí a gente fica com a palavra pesada nas nossas mãos. Por isso que ele preferia ser sacerdote. Mas Deus chamou ele para ser profeta. Porque ele entendeu que ele é barro na mão do oleiro. E o vaso na mão do oleiro não tem vontade própria. O vaso na mão do oleiro vai fazer o que o oleiro manda. E ele vai dizer aí no versículo 2: levanta-te e desce. Oxe, aqui parece uma contradição, né, irmãos? Levanta-te e desce. Levanta-te e desce na humildade. Tenha disposição e desce na humildade. Jeremias não disse, Deus levanta outro, usa outro. Não, ele obedeceu o que Deus mandou. Levantar é ter disposição, prontidão. Descer é ser humilde para servir. Ter humildade para servir. Porque tem gente, eu já conheci, irmãos, gente dispostas, mas não estavam disponíveis. Tem gente que tem disposição, mas não estão disponíveis. Mas tem gente que é disponível, mas não tem disposição. Levanta-te, estava disponível, estava disposto, agora desce. Desce na humildade, desce na simplicidade, desce porque Deus vai falar contigo. A palavra do Senhor vai dizer, lá em João 13, 7, o que eu faço agora, você não entende, mas você vai entender depois. A gente está resistente na mão do oleiro. O oleiro sabe o que está fazendo. O que eu faço agora, você não está entendendo, mas depois você vai entender. Então, irmão, só entrega na mão do Senhor, porque Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe, a nossa parte é, mesmo não entendendo, só obedece, porque depois que você obedecer, você vai entender. Depois que você obedecer, você vai entender. E aí ele vai dizer, levanta-te e desce na casa do oleiro. A casa do oleiro era o ambiente. Deus já estava falando com ele. No versículo 1 vai dizer aí, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Deus já está falando. Mas aí Deus fala o que para ele? Levanta-te e desce à casa do oleiro, porque ali vou falar contigo, porque ali falarei contigo. O oleiro, irmãos, estava trabalhando quando ele chega, porque Deus às vezes quer nos tirar de um ambiente para levar em outro ambiente para falar conosco. A casa do oleiro é a igreja. Deus às vezes nos tira do nosso lar, da nossa casa, para vir à igreja, porque aqui Ele quer falar conosco, aqui nós preparamos o ambiente, nós oramos, nós louvamos, nós adoramos, nós glorificamos, aí vem a palavra, porque Deus quer falar conosco, através da palavra. Por isso que Ele fala, levanta-te e desce, vai à casa do oleiro, porque ali eu vou falar contigo. Deus mandou Jeremias à casa do oleiro, não foi para ele pregar para o oleiro, foi para que ali ele recebesse o sermão,
foi para que ali ele recebesse a mensagem para transmitir para o povo. E às vezes Deus faz isso com a gente. Deus nos traz na presença, Deus nos traz para a casa dele, para nos dar a mensagem, para nos dar a palavra, para nós sermos alimentados, para caminharmos durante a semana, com a palavra que ele está nos dando. Por isso nós precisamos estar no ambiente, que é a presença de Deus, que é o ambiente da glória de Deus. A Bíblia fala da parábola do semeador, falamos semana passada. Que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu no solo. Vieram as aves, comeram. Parte da semente caiu entre as pedras, veio o sol e queimou. Parte da semente caiu entre os espinhos e elas cresceram e sufocaram. Mas parte da semente caiu no solo bom. Caiu num ambiente preparado. E aquela palavra, aquela semente, ela cresceu, ela prosperou, porque ela caiu na terra boa. É quando está com o ambiente preparado. Quando o nosso coração está preparado. Aí Deus fala conosco. Nós ouvimos a palavra e nós obedecemos a palavra. Nós ouvimos a palavra e nós obedecemos a palavra. E ele desce na casa do oleiro, a princípio ele não ouve nada, ele só vê. E o que ele vê? Um oleiro trabalhando na roda, com o barro, com suas mãos, trabalhando no barro, com a roda. A roda é que dava velocidade para o barro rodar. A roda dava velocidade, ora ia devagar, ora ia rápido, ora o oleiro parava. Por quê, irmãos? Deus está trabalhando. É uma palavra profética. Deus está trabalhando. Não estou entendendo. Deus está trabalhando. Deus, não sei o que está acontecendo. Deus está trabalhando. Quem que dava a velocidade? Quem fazia a roda aumentar a velocidade, ou diminuir a velocidade, ou parar? É o oleiro. Deus, o Senhor está atrasado. Deus, olha, as coisas não estão acontecendo, Deus. Deus está no controle. Ele sabe a velocidade certa de trabalhar em cada vaso. Ele sabe a velocidade certa para trabalhar na minha e na sua vida. Então Ele está no controle, ora rápido, ora devagar, porque Ele, irmãos, é que sabe a velocidade que deve trabalhar na minha e na sua vida. Porque Ele está no controle. É Ele que está trabalhando, Ele está no controle, Ele não está demorando, Ele está trabalhando, irmãos, Ele está trabalhando. É interessante que o oleiro só amassa o barro do qual ele quer usar. Ele só amassa o vaso que ele quer moldar. Se está amassadinho aí, irmão, se está meio amassadinho aí, irmãos, é porque ele está te moldando. Nós estamos nas mãos do oleiro. O vaso, versículo 4, como nós já lemos aqui no finalzinho, o vaso foi feito conforme a vontade do oleiro. O vaso se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, irmão. Como aquele louvor que a gente cantava, né? Antigamente cantava aquele louvor dizendo que quebra minha vida e me faça de novo. Não é o oleiro que quebra, irmão. Não é o oleiro que me quebrou. Não foi o oleiro que te quebrou. Mas se nós estamos quebrados na mão do oleiro, ele vai fazer de nós um vaso novo. Ele vai fazer de nós um vaso novo, irmãos. Porque ele sabe como trabalhar. Mas para que ele possa trabalhar na minha e na sua vida, nós temos que ser maleáveis.
Porque não dá para o oleiro moldar um barro duro. Porque o oleiro está moldando, vou fazer aqui um lindo copo. Aí o barro é duro, irmão. Ele está querendo moldar e o barro não cede. Não vai dar certo, irmão. Mesmo que ele colocar mais força no barro, não vai dar certo. Seja maleável. Obedece aquilo que Deus fala contigo. Deixa Deus fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. Seja maleável, irmãos, porque Deus sabe como trabalha na minha e na sua vida. Porque não dá, irmãos, para nós sermos um vaso sozinhos. Não dá. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando na minha cabeça, né? A gente sendo um vaso sozinho. Um vaso com tipóia, com gesso, com esparadrapo na testa, tudo quebrado, remendado. É assim que a gente vai ser sozinho, irmãos. Mas se entrega hoje na mão do oleiro. Deixa ele fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos estar na mão do oleiro. Ele vai trazer aqui uma comparação. E ele vai dizer, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Como? É uma comparação. Deus estava comparando o povo de Israel com o barro na mão do oleiro. Deus estava tentando fazer de Israel, de Judá, um povo. Nós falamos aqui de vários reis que passaram. Falamos de Josafá, falamos de Uzias, falamos de Josias, de Ezequias, homens que se posicionaram em buscar o Senhor. Enquanto eles estavam buscando ao Senhor, Deus estava cuidando do seu povo. Mas quando vinha um rei ruim, o povo descambava, caía para o pecado, caía para a idolatria, fazia a vontade deles. E aí Deus está falando assim, cansei. Eu tento fazer de vocês um vaso bonitinho, mas vocês se quebram. Eu tento fazer vocês um vaso bonitinho, mas vocês caem para a idolatria. Eu tento fazer vocês um vaso bonitinho, mas vocês caem no pecado. Eu tento fazer vocês um vaso bonitinho, mas vocês não escutam a minha palavra. Não dá. Eu vou fazer de vocês um vaso novo. Por isso que Jeremias, ele profetizou antes do cativeiro da Babilônia. Ele já foi profetizando, alertando. Lembra que Deus abriu um parênteses, por causa de Josias, que buscou ao Senhor? Deus abriu um parênteses, Deus falou, vou destruir esse povo. Esse povo aí é barro na minha mão, vou quebrar ele, ele vai fazer de novo. Eu vou fazer um vaso bonitão. Aí o Senhor deixou eles se quebrarem, porque ninguém buscou o Senhor. Deixou eles se quebrarem. Passou 70 anos. Jeremias profetizou antes do cativeiro e profetizou durante o cativeiro. Morreu no cativeiro. Mas ele já profetizava, quando passar o cativeiro, Deus vai restaurar novamente o povo de Judá. Deus vai levantar novamente o povo de Judá. E ele profetizou antes. Ele estava entendendo, irmãos, porque ele entendeu que Deus estava trabalhando aqui numa comparação. Como Jesus usava parábolas para falar com o povo, assim Deus também estava falando com o povo dele através de uma parábola, através de uma imagem, de um oleiro que estava moldando o barro e o barro quebrou na mão do oleiro. Mas que Deus estava falando, eu vou fazer desse barro um povo novo. Eu vou fazer desse barro um povo que vai glorificar o meu nome, um povo que vai buscar a minha presença. E ele vai dizer lá em Ageu, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque eu vou fazer desse povo um vaso novo, um vaso para glorificar o meu nome. E aí ele vai dizer, nesse versículo que foi que Deus colocou no meu coração, eis que, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó Israel. Tira o ó Israel e coloque igreja, porque a igreja é o Israel de Deus para os dias de hoje. Nós que somos o Israel de Deus,
Nós que somos a nação santa, nós que somos o povo exclusivo de Deus. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus conta comigo e com você. Deus conta com a minha obediência. Deus conta com a tua obediência. Deus conta com a nossa santidade. Deus conta com a nossa busca. Deus precisa que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Deus precisa que a igreja seja avivada. Porque quando Deus olha para esta nação, Deus ainda vê um remanescente de homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. Homens e mulheres que ainda estão buscando a presença do Senhor. Porque nós somos o povo de Deus, que estamos como barro na mão do oleiro. Nós estamos como barro na mão do oleiro. Deus não vai te jogar fora. Deus não vai me jogar fora. Deus não vai nos descartar. Quem se quebrou, Deus vai fazer um vaso novo. Deus vai fazer de nós um vaso novo. Ele tem paciência, irmão. Às vezes a gente não tem paciência. Já quer descartar logo. Mas Deus tem paciência. Ele pega o barro, dá uma moldadinha e faz um vaso novo para a glória dele. Ele tem, irmãos, ele tem paciência de recomeçar a fazer de mim e de você um vaso para a glória e louvor do nome dele. A palavra do Senhor vai dizer aí, versículo 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falei, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. No momento em que eu falar a uma nação ou um reino para edificar e plantar, se fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. É interessante, irmãos, eu li o livro, terminei de ler essa semana o livro do profeta Jeremias, e aí me chamou a atenção essa palavra, assim diz o Senhor. E aí veio na minha cabeça, nossa, eu já li bastante isso nesse livro de Jeremias. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E eu fui pesquisar. Falei, deixa eu ver quantas vezes aparece essa palavra assim diz o Senhor em Jeremias. 150 vezes a 160 vezes. Depende da versão bíblica. Deus validando a mensagem na boca do profeta, dizendo o que eu estou dizendo é Deus que está mandando dizer, porque eu sou profeta, e como profeta, Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. E o povo, irmãos, não acreditavam no que Jeremias estava pregando. Jeremias estava dizendo, se arrepende, se conserta, para que Deus tenha misericórdia de nós. E o povo ouviu os falsos profetas. Irmãos, ele pregando, e ele pregando, arrepende, arrepende, se converte, e o povo com o coração endurecido não estava ouvindo, eles estavam no cativeiro, e não estavam ouvindo o que Deus estava falando, porque o coração estava endurecido. E ele vai dizer aqui, assim diz o Senhor, se vocês estiverem fazendo coisa errada, mas se vocês se converterem, se vocês se arrependerem, Deus vai restaurar, Deus vai mudar a história de vocês. Deus fala comigo e com você, arrependa-se, converta-se, para que Ele possa ter misericórdia da minha e da sua vida, porque nós como igreja, somos o barro na mão do oleiro. Se nós quebrarmos, é só nós nos arrependermos, pedimos perdão, e o nosso Deus há de nos perdoar.
porque aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deixa o oleiro trabalhar, irmãos. Deixa o oleiro trabalhar, permaneça nas suas mãos. Ele vai fazer de mim e de você um vaso novo, um vaso para a glória de Deus, porque Ele não vai descartar. Ele não descarta aqueles que são dele. Basta nós nos arrependermos e buscarmos a presença do Senhor. Nós não estamos entendendo, mas Ele está no controle. Imagina você vai fazer alguma coisa do zero. Ninguém sabe o que você vai fazer, mas na sua cabeça você já está vendo a obra pronta. Na tua cabeça você vai decorar um ambiente, você já está vendo a decoração pronta. Na tua cabeça o projeto já está pronto. E é assim que Deus está vendo para nós. Deus olha para mim, para você, Ele já está vendo a obra concluída. Ele já está vendo a obra pronta, Ele não vai abandonar a obra na metade, Ele não deixa a obra dEle pela metade. O que Ele começou, Ele completa. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para aperfeiçoá-la. Ele vai concluir, irmãos, Ele vai concluir a obra. Deixa Ele concluir aquilo que Ele começou. Deus não trabalha em linha de produção. Ele trabalha em cada vaso, individualmente. Ele não vai fazer todo mundo igual. Ah, não, eu quero ser assim, não, eu quero ser daquele jeito. Deus sabe. E para cada um, Deus sabe como trabalhar. A obra já está na cabeça dele. A obra já está na cabeça dele. Deus está trabalhando no pastor Fausto, está lá na roda de Jeová. Aí está sendo amassado, está sendo moldado, está doendo, tem hora que geme, tem hora que não vou aguentar. O oleiro já está vendo a obra pronta, pastor. Deus já está vendo a obra pronta na sua vida. Deus já está vendo a obra pronta na minha vida. A gente não está entendendo, a gente está chorando. Ai, Senhor, não vou aguentar. Vai que você está na mão do oleiro. Ele está te amassando porque você é um vaso na presença do Senhor. Você é um vaso na presença do Senhor. Amém? Só se entregue, irmão. Seja maleável. Deixa Ele fazer. Para de resistir. Não, deixa, irmão. Se entrega na mão do oleiro. Fala assim para Deus hoje. Deus, parei. Me entrego nas tuas mãos. Confio que o Senhor sabe o que está fazendo. Confio que a minha vida está nas tuas mãos. O Senhor sabe como trabalha na minha vida. Então só me entrego nas tuas mãos. Porque a olaria é a igreja. O oleiro é o Espírito Santo. O barro, eu e você. Nós estamos nas mãos do oleiro. E Ele sabe como trabalha na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Se coloca de pé em nome de Jesus.